Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Elaine, onde ela nos conta suas outras experiências e também responde às nossas perguntas. Se você não assistiu a primeira parte, não se preocupe, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá! Confere a primeira parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. E se vocês gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, comentem, se inscrevam no canal. Isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Você vai amar. O que você consegue me contar dessas consciências? O que você via delas? Você falou que eram pequenas, mas não eram crianças, que eram humanoides, quer dizer, tinham cabeça, tronco e membros. Mas a cabeça é parecida com a nossa? Então, eu posso dar um nome para essas consciências, que hoje, a gente vê mais, na internet essas imagens do que seriam consciências zeta, vou chamar de zetas, porque seriam consciências com estas características. O que seria? Consciências, como eu te disse, pequenas, posso dizer, 80 centímetros, 90 centímetros no máximo, magrinhas, muito esbeltas. Eu não sei dizer para você se era uma roupa ou se era uma pele, acinzentada, aqueles olhos bulbosos, a boca é simplesmente um sinal, não é uma boca, a cabeça um pouco maior, desproporcional ao corpo físico, não muito, mas ela tinha essa desproporção. Não tem orelhas, não tem orelhas. Poderia dizer que como se tivessem vestidos, como macacões, vamos dizer assim, se eu pudesse simplificar dessa maneira, Naquele momento, eu não tinha nem a preocupação de saber nome, o que era, mas para mim era natural a presença delas. Não me causou medo ou incômodo ou curiosidade. Era como se eu me sentisse uma delas ali. Como é que você se referiu aos olhos, que eu não entendi? Rugosos? Bulbosos, Bulbosos, como se fosse... Vou até usar o mouse, como se fosse alguma coisa, que extrapola um pouco o limite, das órbitas, assim, brilhantes, dessa maneira. Eu não posso, a partir daquele ponto de vista, te dizer mais características, sabe? E você falou como se fosse um deles, você sentiu isso de uma certa forma? Eu acho que sim, porque era natural, não havia a curiosidade, aquela coisa, meu Deus, quem são essas criaturas, o que elas estão fazendo aqui? Eu não tinha esse sentimento, eu tinha um sentimento natural em relação a elas. Veja só, você teve uma experiência aos 4 anos, outra aos 7, e muitos falam, até a antroposofia considera os setênios como períodos de 7 anos. De alguma forma, isso diminuiu após os 7 anos? Então, eu acho que no meu caso, elas foram mais frequentes, essas experiências, Essas experiências de descoincidência, experiências de... por chamar de projeção, eu acabei tendo, vários tipos de experiência. Eu me sentia assim, às vezes meio que num parque de diversões, assim, qual é a que eu vou ter, o que eu vou ver hoje, o que eu vou aprender hoje, Era engraçado desse ponto de vista, assim, Eu tenho experiências que são mais marcantes, e que, se eu colocar de um ponto de vista cronológico, mais ou menos aos 7 anos, como eu expliquei para você, eu comecei a frequentar a escola, e
no meu primeiro dia de aula, eu estava lá sem saber muito bem o que fazer, né? E aí, enquanto a professora estava fazendo a chamada, eu percebi, né, a presença de uma pessoa ao meu lado, né? Essa pessoa tocou, eu senti a mão dessa pessoa sobre o meu joelho, né? E eu ouvi, né? Ouvi com os ouvidos da mente, né? Não sei, eu ouvi, eu identifiquei, né, essa presença como sendo o meu avô paterno. E ele disse para mim: filha, eu estou muito feliz que você está aqui hoje, né? Eu estou muito feliz que você está aqui hoje. E eu, nesse momento, né, eu fiquei dividida entre, né, essa surpresa, né, de saber que o meu avô estava ali me dando as boas-vindas da escola. Eu lembro que eu levantei os olhos assim, né, para olhar, né, o que os meus coleguinhas de sala estavam fazendo e se tinha alguém que estava percebendo o que estava acontecendo comigo, né? Eu percebi que ninguém viu nada, né? Ninguém viu nada, né? E eu simplesmente guardei mais uma vez essa experiência para mim. Na idade adulta, você continuou tendo experiências? Continuei, bem fortes até uns 20 anos, mais ou menos, né? Porque eu era uma pessoa que eu tinha muita sensibilidade ao ambiente, às pessoas, ao que as pessoas sentiam, né? Então, quando eu estava próxima das pessoas, eu tinha sentimentos, emoções que eu tomava por minhas, mas depois eu fui entender que nem todas eram minhas. Então, era como se eu conseguisse acessar de alguma maneira, né, o que essas pessoas estavam sentindo. Você sabe que isso é algo relatado por muitas pessoas que notam que isso surgiu após a EQM. Porém, a sua EQM foi aos 7 anos, então talvez você não tenha lembrança disso antes, né? Mas talvez você acha que isso possa ter sido... faz sentido para você pensar que isso possa ter surgido de forma mais forte após a EQM? Eu acho que sim, porque eu entendo que isso, né, deu uma percepção para além daquela realidade física, né? Como eu te falei, desse limite do corpo físico, do que você sente sobre essa pele, sobre esse corpo, né? É algo além, como essa palavra que eu usei, né? De você estar desconhecida. Então, é como se você, né, ou a sua consciência, ou a consciência de si, fosse algo que vai para além do corpo físico. E quando ela está para além, a gente consegue perceber, né, outras coisas que estão no ambiente que não necessariamente a gente vai registrar, né, com o tato, com a visão desse corpo, entende? É mais ou menos assim. É quase como se você pudesse tocar as pessoas, né, com uma energia, com algo que está para além desse corpo físico, né? Em alguma outra experiência você teve aquela mesma sensação de pontilhamento ou de retícula da realidade? Sim, sim. Quando eu estava mais ou menos com uns 9 anos de idade, né, eu me percebi, né, fui dormir e me percebi fora do corpo, né? Então, eu me lembro que eu olhei pro meu corpo lá deitado na cama, não dei muita bola para ele não, né? E aí eu fui, mais uma vez, volitando, né, até o quarto dos meus pais, que estava com a porta fechada, né? Eu passei por essa porta, observei meus pais na cama, dormindo, né? Saí do quarto deles, fui pelo corredor, entrei na sala e eu desejei, né, sair para fora de casa. E nesse momento eu não usei a porta, eu fui pela parede, né? Mas eu fui com tanta vontade de passar por aquela parede, né, que eu me lembro que foi como se fosse uma mistura de coisas, né? A hora que você
passa, né? Eu não senti como se, quando a gente entra na água, né, que quando o corpo ocupa o lugar da água, a água, né, não está lá, né? Eu senti como se fosse um atravessamento, né, como se tudo ali atravessasse junto no meu corpo ali, né, ao mesmo tempo, quando eu passei a parede. Você não sentia que havia um deslocamento de algo conforme você passava? Exato, não é como se houvesse aberto um buraco na parede para eu passar, porque uma massa não ocupa, duas massas não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Foi como se fosse uma mistura das minhas energias com as energias da parede ali, né? E foi nesse momento que você viu a retícula? Não, foi quando eu passei para o lado de fora da casa, né? Quando eu passei para o lado de fora da casa, eu acredito que devia estar entre o escurecer e o amanhecer, né? E aí eu comecei a prestar atenção no ambiente, né? Como estava o ambiente. E aí eu tive essa sensação que você chamou, né, de pontilhada, de reticulada, como se fosse algo que não é líquido e não é sólido, né? E que se movimenta, né? E que se movimenta. Eu lembro que eu passei, né? Continuei, né, volitando e fui pousar em cima do muro do portão da casa dos meus pais, né? E fiquei ali em cima, quietinha um pouco, e aí eu comecei a olhar o céu à minha volta. E nesse momento, Carlos, eu percebi muitos fios saindo, né, interligados assim, do céu para os telhados das casas. Tinham muitos fios, mais ou menos de um tom meio rosado, meio violáceo, assim, né? Que não eram fios sólidos, né? Era como se fosse... Sabe quando você conta, né, do seu ser alado lá, que é uma coisa que meio que brilha um pouquinho, né? Não é uma coisa exatamente sólida, né? Então, tinham vários fios, né? Eu não sei por quê, porque eu não tinha um conhecimento formal sobre isso, né? Eles não vinham de uma única fonte, é como se eles subissem de forma paralela? Exatamente, como se fossem de formas paralelas, né? Saindo das casas. Então, se olhava um telhado, tinha 2 fios, se olhava um outro telhado, tinham 3, 4, e assim era, né? Então, só mais tarde eu entendi que aquilo, né, seria o que a gente chama de cordão de prata, né? Quando a pessoa dorme, sai do corpo. Pois é, mas aí você está supondo que todos estavam fora do corpo. Eu estou supondo que aqueles fios que eu vi eram os cordões de prata, né? Que ficam ligando, né? Que ligam a nossa consciência, né? O nosso psicossoma ao nosso corpo físico. Mas está certo isso que eu estou falando? Você está supondo com essa informação que todos, digamos, todas as pessoas estavam com a consciência fora do corpo? Eu não sei se é correto chamar consciência, né? Mas havia algo ali, né, que estava ligando, que estava saindo daquelas casas e indo para algum lugar que eu não via onde era. Isso que você me falou me fez pensar numa outra possibilidade. E se estivessem as pessoas dormindo ali naturalmente, sem nada para fora, mas esse fio estava ligando a alguma coisa que nós não pensamos antes, como, por exemplo, o eu maior de cada uma delas? Eu separo essas experiências que a gente tem conversado aqui, né, em 2 pontos de vista. Um, daquela criança que estava vivenciando aquilo e que não tinha exatamente um nome para aquilo, mas que ao mesmo tempo experimentava aquilo com alegria, com naturalidade. Era natural aquilo, né? Não era uma coisa que precisava de um nome exatamente. Isso que você está falando é diferente de tudo que eu vi até agora. E por isso que me fez pensar numa outra possibilidade, porque eu estou acostumado a pensar na pessoa tá aqui, o corpo dela tá lá e nota que tem um fio ligando esses 2 corpos, digamos assim. Mas eu já ouvi pessoas falarem de
ver muitas ligações, não só para cima, mas entre as coisas todas. Isso dando a entender que haja uma interconexão entre tudo e todos. Eu posso dizer para você que são duas situações, né, que eu entendo. Eu entendo esse corpo como um veículo de manifestação, né? Vamos chamar de um robô, um avatar, alguma coisa assim? Uma inteligência artificial? Uma inteligência artificial. Orgânica. Né? E né, ela recebe a partir de um ponto, né? Vamos dizer, resolvi nascer. Então, parte de mim, né, tá aqui. Ele vai precisar se adaptar a esse corpo físico aqui. Vai precisar... É como se... Eu entendo o nosso corpo físico assim, como se fosse mais ou menos uma roupa espacial, né? Este corpo é o que permite que a gente interaja nesse ambiente. Esse corpo, desta maneira, esse corpo biológico, nessas condições, ele tem condição de interagir aqui. É isso que eu entendo. Então, é através dele que a gente vai se relacionar, que a gente vai ter as nossas experiências aqui, que a gente vai poder aprender, né? Aprender, enfim, interagir com as coisas, né? Sem ele, eu acredito que seria impossível a gente... Eu não gosto de usar a palavra impossível, né? Mas digamos que eu sou uma consciência, né, que está lá, né, no plano espiritual, astral, né? Ela precisa de um corpo aqui para experimentar as coisas que tem aqui. Você falou nos 3 seres, que visivelmente não eram daqui. A pergunta é, você teve outras experiências também com seres que eventualmente não fossem daqui? Ou lugares especificamente fora daqui? Olha, eu posso dizer assim, que eu não tive a experiência de vê-los fisicamente, né? A gente tem uma percepção de consciências diferentes, né? Mas eu não consegui vê-los, né? Eu tive experiências, como eu te falei, eu tive muitas experiências até mais ou menos uns 21 anos de idade. Por que eu coloco isso, né? Porque eu tinha a clareaudiência, eu conseguia acessar coisas, informações de coisas que iam acontecer com as pessoas, né? Eu tinha, por exemplo, um amigo muito querido, né? Ele estudava física na Faculdade de São Carlos, né? E esse rapaz, ele morava em São Carlos quando estava estudando, né? Mas a família dele era de Avaré, que era a cidade da família do meu pai, né? Nós fizemos amizade lá. Nessa época eu estava fazendo cursinho aqui, eu tinha uns 16 anos, 17 mais ou menos, e eu tive uma projeção, né, aonde eu senti, eu não consegui trazer a informação de maneira integral, mas eu acordei, levantei e eu falei para minha mãe, eu preciso ir para Avaré hoje. Minha mãe falou assim, mas o que está acontecendo? Eu falei, não sei, eu preciso ir, mãe, né? Posso ir? E fiz a minha malinha e fui para lá, né? Chegando lá, eu tentei entrar em contato com esse meu amigo e não consegui. Eu, na verdade, acabei conversando com o irmão dele, né? Fiquei com o irmão dele, a gente foi caminhar, a gente foi conversar, e quando eu me dei por mim, eu estava conversando com esse meu amigo como se eu estivesse preparando ele para a partida do irmão dele. E quando eu percebi isso, eu me senti muito desconfortável com aquilo, né? Porque era como se alguém estivesse falando ali por mim, não sei, né? Eu
posso comparar um pouco a essa sensação que eu tinha de descoincidência, né? Como se eu estivesse acessando informações que não tinham lógica, né? Uma lógica convencional de eu saber, né? Mas eu estava ali preparando esse meu amigo, né? Aquilo me causou um desconforto, eu fui para casa, ele foi para casa, eu não consegui falar com este meu outro amigo, né? Que na verdade era o objetivo de eu estar lá, né? E aí, no dia seguinte, esse rapaz que era meu amigo, ele foi fazer um Cooper e ele teve um infarto fulminante aos 21 anos de idade, né? Não teve o que fazer, né? Morreu na hora, né? E, na verdade, eu me senti muito mal, sabe? Mas muito mal. Eu me sentia responsável no sentido de eu achar, na minha ignorância, que eu podia fazer alguma coisa, né? Que eu poderia ter evitado de alguma maneira, né? E eu lembro que eu fiquei muito brava, né? Muito indignada mesmo, né? E eu falei, né, para os meus amparadores que se era para eu ver as coisas e não poder fazer nada com isso, né, que eu não queria ver mais, né? Eu não queria saber mais, né? E foi nesse momento que eu falei para você que eles respeitaram a minha vontade, né? Eles respeitaram a minha vontade. Então, essas experiências, elas acabaram diminuindo um pouco depois dessa idade. Depois, com o tempo, né, com a compreensão melhor das coisas, né, eu baixar a bola, né, entender um pouco melhor as coisas, é óbvio que eu entendi que eu não podia fazer nada com aquilo. Era só uma informação que eu acessei. Você contou para mim, antes do início da nossa entrevista, que você esteve dentro de uma nave. Sim, essa experiência, né, assim, algumas experiências acontecem quando eu estou dormindo, né? Porque eu percebo, né? Eu trago a informação de que eu fui para esses lugares para aprender alguma coisa, ou para participar de alguma reunião, ou receber algum tipo de orientação, né? Então, esta que eu contei para você, ela foi mais recente, ela tem alguns anos, mas assim, coisa de 3 anos, mais ou menos, né? Que eu acordei, né? Quando eu falo eu acordei, é que eu acordei fora do corpo, né? Tive a consciência no local onde eu estava, né? E eu fiquei muito, assim, muito admirada, né? Com a proporção do que eu estava vendo, né? A sensação que eu tinha era como se eu tivesse entrado no hall de um prédio muito grande, né? Mas eu percebia as paredes, né? Todas de forma muito orgânica. Eu via o limite aqui no olhar, mas eu não via esse limite vertical. Eu não conseguia enxergar o final delas. E eu não via nenhum tipo de emenda, nenhum tipo de corte, de reentrância, nada. Era como se fosse uma massa mesmo, metálica, né, que dava formato para esse local, né. Eu me lembro, né, de entrar pelo lado esquerdo, assim, tinha um grupo pequeno de pessoas comigo, né, nós fomos caminhando, né, como se fosse uma passarela curva, né, contornando uma área maior, central, que eu não me lembro o que era exatamente, né, mas é como se tivessem andares para baixo, andares para cima, né, e a gente estava ali num ambiente que seria o que vamos chamar de recepção, né, tentando traduzir um pouquinho, né, dessa perspectiva de construção, né, e aí, então, né, fomos caminhando, né, e eu lembro que era um olhar muito de admiração mesmo, né, acho que a veia arquitetônica, né, a veia de arquiteta, né, pulsou um pouquinho, né, e eu comecei a pensar na estrutura daquele lugar, né, como que era feito aquilo, né, então, é esta a lembrança que eu tenho deste local. E por que você acha que aquilo era uma nave e não um prédio?
Porque eu tinha uma certeza absoluta de que o que estava para além daquelas paredes, era o céu, né? Era o que eu estava olhando ali, era o céu da noite, né? Aquela percepção que a gente tem das naves, né? Do escuro, das estrelas, né? E que não tinha embaixo nem em cima, né? É por isso que eu identifico dessa maneira. E isso sem ter nenhuma janela que permitisse você olhar para fora? Não tinha janela. Nesse espaço que eu estava, não tinha janela. Você falou que não tinha nem embaixo nem em cima. Você sentia ter peso? Você estava andando? Eu estava andando. Eu estava andando nesse lugar. E esse grupo que estava comigo estava andando também. E de alguma forma você veria alguma relação desta nave com aqueles 3 seres? Não consigo associar um evento ao outro. Eu não consigo. E aquela voz que apareceu durante a EQM, pedindo para você fazer alguma coisa, ela falou com você alguma outra vez? Ah, sim. Eu percebi a presença, né, desse ser outras vezes. Uma outra vez foi numa experiência que eu tive, que foi também numa projeção, aonde eu me percebi, né, acordada, num local onde tinha água, né, água. E essa consciência, ela me levou para dentro da água. Você imagina como se eu estivesse entrando numa piscina muito grande, muito funda. E eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir respirar. Ele falou para mim, calma, né, calma. E eu comecei, né, começou a me levar para baixo, e eu relaxei, procurei relaxar, né, e me sentir, né, perceber mesmo a minha sensação do meu corpo naquela água, o que estava acontecendo. E eu falei, bom, a hora que o ar acabar, né, eu não sei o que vai acontecer, mas vamos lá, né, e me permiti viver aquela experiência. Só que quando eu estava com o corpo total para baixo, né, a cabeça para baixo, o que aconteceu? Eu senti como se o meu corpo todo respirasse. Eu tinha uma percepção de que o oxigênio que eu precisava, ele simplesmente estava no meu corpo, né? Eu não dependia de uma respiração, né, nasal, né, pulmonar, exatamente, né? E isso foi muito interessante, porque eu me lembro que a hora que eu relaxei, né, que eu realmente percebi essa experiência, né? Então, o que eu vejo é que essa consciência, de alguma maneira, ela me acompanha e ela quer me mostrar algumas coisas, sabe? Que sejam, né, que possam acontecer. Ela me permitiu, né, ter experiências, eu acho, né, que eu jamais podia imaginar que pudessem acontecer assim. Você me deu a entender que à noite você às vezes sai em trabalhos. Eu pergunto, são saídas para aprender ou também saídas de auxílio em algum lugar? Tem as duas coisas, né? Eu percebo que tem situações onde a gente sai realmente para aprendizado, né? Para ter aulas mesmo, sabe? Receber informações, né, que possam ajudar de alguma maneira a vida aqui, ou as pessoas com as quais a gente vai se relacionar, né? Ou que fazem parte de algum grupo que a gente frequente, né? E outras situações são para o que eu vou chamar de assistência, né? Para ajudar em alguma assistência. Sempre no planeta Terra? Essas que eu tive sempre no planeta Terra. Tanto as aulas quanto as saídas para ajudar? Sim, sempre aqui nesse plano. E você consegue se lembrar de algum lugar? Olha, uma experiência que eu tive que foi bem interessante, por exemplo, eu estava te contando, né, desse grupo do qual eu faço parte, né, que a gente
estuda muito, né, sobre energia, sobre projeção astral, né, e uma vez o nosso grupo, né, se dirigiu para um local que eu identifiquei, mais uma vez, né, eu não tenho essa lucidez da pessoa que fala assim, eu vou me projetar, e ela sabe que ela está saindo do corpo, ela faz isso de forma voluntária. Não, na verdade, quando eu desperto, eu já desperto no local onde está acontecendo essas coisas, né? E, por exemplo, nessa situação, eu me lembro que a gente estava no deserto do Atacama, assim, Elaine, como que você sabe disso? Podia ser qualquer deserto. A informação, ela vem, não é uma coisa que existe uma preocupação de se saber, nossa, onde eu estou, o que eu estou fazendo aqui, a informação vem, né? Então, eu me lembro, né, de estar naquele local com um grupo de pessoas que estava lúcida, fora do corpo, e outras pessoas que estavam lá, mas não tinham consciência de estar lá. Então é como se elas fossem acordar, voltar para o corpo, né? E depois elas não fossem lembrar de nada. E eu me lembro que eu me lembro de uma pessoa que estava na minha frente, assim, eu empurrava ela, assim, com todo, né? Sabe quando você empurra brincando a pessoa, né? Tipo, acorda, né? Acorda, olha que legal que está acontecendo aqui, olha como é bonito isso aqui. E a pessoa está naquele estado de um certo torpor, né? Uma espécie de sonambulismo, assim, né? Em alguma situação você viu um fio ligando alguma dessas pessoas ao que seria o corpo? Não, eu só tenho essa lembrança desta projeção que eu tive, que eu te contei aí, né? Essa foi muito nítida, muito clara mesmo. Você saindo em assistência me faz pensar no momento do planeta. De alguma forma, essas suas saídas, esses trabalhos estão relacionados ao momento do planeta? Olha, eu não tenho lembranças de assistências para este momento, né? Para este momento agora, né? Eu entendo, assim, né, por tudo que eu aprendi, assim, que eu busquei estudar, né, que eu aprendi junto com esse grupo que eu te falei, né, que a gente, é como você disse, né, a gente enxerga o que a gente consegue dar conta, né, aquilo que não vá agredir, né, a nossa consciência de alguma maneira, né, que vai causar algum tipo de desequilíbrio, né, e, então, muitas vezes a gente tem vislumbres, né, nós, né, a não ser aquelas pessoas que realmente têm uma proficiência, né, têm uma capacidade projetiva bem desenvolvida, é lúcido no seu trabalho, né, e eu acredito que, né, eu posso falar, né, do Moisés, que eu falei para você, né, que é uma consciência que eu entendo que, por toda a sua experiência e dedicação, né, tem realmente essa capacidade, né, de trabalho lúcido, né, mas assim, nós estamos engatinhando, né, então, eu acho que existe sim uma necessidade, né, de que nós acordemos, né? De alguma maneira a gente esteja lúcido para as coisas que estão acontecendo, né? E nesse mundo que a gente vive, existem muitas distrações. Eu vou dizer dessa maneira, né? Distrações. Então, eu acho que ao invés de estudar, de procurar aumentar o nosso universo simbólico, né? Aprender mais, ver como a gente pode viver melhor, né? Desenvolver o amor de uma maneira mais consciente, ajudar melhor, né? A gente fica, né, perdido nessas distrações, né? A gente perde muito tempo. Falta alguma coisa para a gente falar? Eu acho que eu gostaria de contar, que você me perguntou, né, das experiências das naves, né? Porque é tanta informação que a gente acaba até esquecendo, né? Mas quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, né, eu estava na casa da minha avó, no interior, com uma amiga, né, e a gente estava assim na sala, né, distraído, assistindo televisão, e como é que eu posso explicar para você?
A televisão ficava numa parede e o sofá não ficava de frente para a parede, ele ficava de lado. O sofá e 2 poltronas que ficavam de lado, então a gente assistia a TV meio de lado. E as janelas da sala ficavam nas costas desse sofá. Então eu estava numa poltrona, onde eu tinha acesso às janelas, e a minha amiga estava de costas para as janelas assistindo a televisão, né? E quando a gente estava lá, eu senti, né, a palavra é essa, eu senti que algo estava chamando a minha atenção na janela. E eu, muito desconfiada, né, eu continuei assistindo a televisão, mas me questionando, né, o que é isso, né, o que está me chamando aqui, né? E eu olhei assim, meio de lado, né, meio de esgueio, como diz no interior, né, olhei de lado assim para a janela, e aí eu percebi que tinha uma bola parada, mais ou menos a uns 2 metros da janela, né? Então tinha a janela, tinha mais ou menos 1,5 metro até o muro da casa da minha avó, que era baixo, e essa bola estava para além do muro ali, do gradil, estava do lado de fora. Então era uma bola maciça, mais ou menos com uns 20, 25 centímetros, assim, lisa. Ela não tinha luz própria, ela era exatamente uma bola metálica. Essa era a minha percepção, alguma coisa sólida, real, né? Não era energia, era uma coisa, era um objeto mesmo, né? E aí, quando ele percebeu que eu o vi, ele se deslocou, né? Um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, voltou para a posição original, e nesse momento ele impulsionou em direção à janela com uma velocidade absurda, e eu tive a sensação de que ele ia ultrapassar, ia quebrar a janela, né? Eu me lembro que eu me encolhi, assim, né, do medo do impacto, do que ia acontecer. Só que quando ele foi encostar na janela, ele fez um movimento vertical, 90 graus, né, com uma velocidade absurda. E quando ele fez isso, ele fez aquele barulho, né, como se você cortasse alguma coisa no ar, assim, né, que faz aquele barulho assim. Quando ele fez esse barulho, a minha amiga olhou para mim e falou assim: nossa, que barulho é esse? Né? Eu falei: não sei, mas eu sabia. Mas eu não contei para ela, né? Porque eu achei que ela não ia acreditar no que eu estava vendo ali. Mas ela ouviu o barulho, que é interessante, porque não era imaginação sua. Não era. Aquilo era, para mim, aquilo era um objeto mesmo, era real aquilo, né? Então, eu só é meio que assim, confirmei que aquilo aconteceu de fato, porque ela, que estava de costas, né, ela ouviu o barulho do que tinha acontecido, né? Então, essa foi uma experiência. A outra experiência também foi nessa cidade que eu estava, na casa da minha avó. Eu saí com um grupo de amigos. A cidade é Avaré? Avaré. Eu gostava muito de ir para lá, né, para passar os feriados, enfim, né, as férias com a minha avó. E nesse dia, né, nós saímos com uns amigos e fomos para um lugar um pouco mais afastado das luzes da cidade. Pararam uns 3, 4 carros lá e a gente ficava observando o céu, né, as estrelas, porque era muito bonito, né, aquilo tinha muita estrela ali, coisa que a gente não vê na cidade, né? E a gente ficou lá, né, conversando e tal, e eu me separei um pouco do grupo, sentei assim na frente do carro, né, e fiquei olhando lá para o céu. E aí, de repente, 3 estrelas me chamaram muita a atenção, porque de alguma maneira elas tinham um brilho diferente e elas eram um pouco maiores do que as outras, né? Então, o formato triangular, né? Uma em cada vértice do triângulo ali. E eu fiquei observando, né? Fiquei observando só, sem muita expectativa, só observando. E aí, em dado momento,
elas começaram a aumentar de tamanho. E aí eu entendi que é como se elas estivessem se aproximando, né? Então eu enxergava, sei lá, como se fosse uma estrela normal, um pouquinho maior, e elas aumentaram de um tamanho, não vou dizer que igual à Lua, não, menor, mas ficou muito diferente, né, discrepante em relação ao tamanho das outras estrelas, né? Então era claro que elas estavam aumentando muito de tamanho. E aí, em determinado momento, elas pararam, as três, ao mesmo tempo, e aí, em sequência, a que estava em cima passou para o lugar da que estava à direita, aquela que estava ali, né, passou para o outro vértice, elas se movimentaram dessa maneira, elas trocaram de lugar. Simultaneamente? Simultaneamente. A que estava no alto, fez o primeiro movimento. Então, quando ela começou a seguir, as outras duas já começaram, né, a se deslocar, né? Então, essa foi a outra experiência, né, que eu tive, assim, no corpo físico. Então vou aproveitar e pedir para você deixar uma mensagem final para todos nós que, conforme eu sempre digo, vivemos como você nesse mundo complexo de hoje, mas não temos essas informações privilegiadas, eu diria, que você tem. Eu sou muito grata pela oportunidade e eu digo para você, Carlos, que eu aproveitei muito pouco dessas experiências todas, né? Eu entendo que isso vai de um amadurecimento, né? E que a gente vai conquistando isso aos poucos, né? Mas que essas consciências, né? Sejam elas terrenas ou extraterrenas, né? Elas estão aqui para nos ajudar. Por que eu estou falando isso, Carlos? Porque em muitos momentos da minha vida, né, momentos críticos, cruciais, né, eu sempre ouvia, né, essa voz que dizia para mim: você não está sozinha. Eu custava muito acreditar, mas muitas vezes foi ouvir, né, lembrar dessas palavras, né, que me fez continuar, não desistir de mim, né, ter vontade de viver, vontade de fazer as coisas, né, e aí eu até queria, né, contar para você essa experiência que eu tive uma vez, né, naquela ocasião onde eu contei para você, né, que eu decidi fazer essa experiência de parar de comer carne, né, e aí eu falei, nossa, será que eu vou conseguir, né, mas eu tava tentando, né, mas aquela vez eu resolvi tomar uma decisão, que a gente fala uma decisão decidida, né? Uma decisão decidida. E aí eu decidi, num sábado, que eu ia deixar de comer carne, né? E passei, né, a mudar minha alimentação e tal. Eu passei muito mal nesses dias. Eu posso dizer para você que eu tive uma espécie de detox, né, uma desintoxicação, eu vomitei, nossa, desarranjou meu intestino, né, foi um mal-estar muito grande durante uns 3 dias, né. No final desse terceiro dia, né, eu fui dormir, né, e aí, num determinado horário, eu mais uma vez despertei, que eu digo meio fora do corpo, meio dentro do corpo, e eu estava com muita dor no peito, mas assim, muita dor no peito. Eu falei, meu Deus, eu vou infartar, né? Eu vou infartar, estou tendo algum negócio aqui, eu preciso, né, ver o que está acontecendo comigo. E fui prestando atenção no que estava acontecendo comigo, prestando atenção, e aí eu fui me acalmando, e quando eu me acalmei, eu percebi a presença dessas consciências, né, que foram parecidas com essas dos 4 anos de idade, né, e elas faziam, né, movimentos sobre o meu tórax, sobre o meu peito, né, elas meio que como que passavam a mão, né, não no meu corpo, mas acima dele, como se estivessem removendo coisas, né, do meu peito. E a hora que elas faziam isso, mesmo
com muito cuidado, eu senti uma dor muito grande. Eu sentia muita dor, mas muita dor. Então aquele processo foi muito doloroso, mas eu entendi que eles estavam me ajudando ali, né? Estavam me ajudando, aquilo ia me ajudar, aquilo ia me fazer muito bem, né? E aceitei o processo, até que aquilo passou e eu dormi. Quando eu acordei no dia seguinte, olha, eu nem posso dizer que isso existe nesse planeta, né? Mas realmente foi como se eu não tivesse nenhum sentimento de mágoa, de tristeza, de ranço, de rancor. Eu só posso dizer, Carlos, que o que eu sentia era amor por tudo, por todas as pessoas, por tudo que estava à minha volta. Qualquer pessoa poderia me ofender, fazer qualquer coisa comigo e aquilo não ia me abalar de maneira nenhuma. E eu fiquei muito, surpresa com aquela sensação, mas aquilo me deu uma felicidade muito grande e eu só fui vivenciando aquilo, me permitindo vivenciar aquilo. Essa sensação, Carlos, ela durou mais ou menos uns 6 meses. 6 meses que eu posso te dizer com segurança que eu consegui me manter naquele estado, né? E aí eu entendi, também, que, assim, por mais que eles façam algo por nós para facilitar a nossa vida, esta mudança, ela requer consciência, vontade, decisão, a gente escolher, esse caminho de autoconhecimento mesmo, a todo momento, escolher como que a gente vai se relacionar com as pessoas, com as coisas, E eu anseio por esse dia que eu venha sentir isso, só um pouquinho, não precisa ser naquela intensidade, Mas como o mundo seria diferente, sabe? Se cada pessoa pudesse experimentar um pouquinho, daquilo que eu senti naquele momento. E se você fosse, da sua cabeça, sugerir atitudes ou pensamentos ou sentimentos para que a gente vá nessa direção, qual seria a sua sugestão para todos nós? Olha, eu posso falar, pelo caminho que foi a minha vida, Porque a gente pode ter todo o conhecimento do mundo, você pode ter acesso aos livros, aos melhores professores, mas é um caminhar solitário, sabe? É uma coisa de você realmente escolher, de você tomar as rédeas da sua vida a todo momento, É muito difícil a gente dizer não para a gente mesmo, sabe? Quando a gente fala que vai começar alguma coisa e não começa e deixa para depois, Eu vejo assim que a gente negligencia muito as coisas que a gente pode fazer, as melhorias que a gente pode fazer, A gente posterga, a gente deixa para lá, depois eu faço, E eu queria dizer, que as ferramentas, as possibilidades, elas estão todas aí, a gente aprende a todo momento com todo mundo que está à nossa volta. A gente aprende, a gente pode aprender muitas coisas, E eu acho que enxergar o outro como alguém que é um igual, que também está passando por problemas, por dificuldades, por questionamentos, e também está buscando respostas, Então, aquilo, ninguém é melhor do que ninguém, Estamos todos buscando, também, Então, como aquele meu amparador, que disse que eu não estava sozinha, eu acho que eu queria dizer isso para as pessoas, que as pessoas não estão sós, Eu acredito realmente que existe um equilíbrio muito maior, que a gente não consegue identificar, que a gente não consegue perceber, de maneira muito lúcida. E eu acho que o que nos aproxima, desse estado, de equilíbrio, de amor, é
é olhar para tudo que a gente experimenta com gratidão, sabe? Como Moisés diz pra gente, sabe? A gente tem que aprender a agradecer o que a gente é, o que a gente não é, o que a gente tem e o que a gente não tem, né? E entender que é realmente tudo uma experiência, né? E o que a gente pode aprender com isso, né? E a gente está aprendendo sempre, não tem fim. Eu acho que não tem fim esse aprendizado, né? Eu acho que a beleza da vida é essa, que isso não se acaba, né, com o final desse corpo físico, né? Não acaba aqui. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?